Estamos dando sequência à série de vídeos para a análise da atual crise mundial, econômico, social, geopolítica em que a gente se encontra. Os sinais dessa crise são muito evidentes e crescendo de guerras, o crescendo do risco de guerras, agora muito próximo aqui de nós, né? Um crescendo de posturas e doutrinas imperialistas pelos Estados Unidos e um aumento da violência institucional e política dentro dos próprios países ricos dos Estados Unidos. Há uma sensação clara, né, de que a ordem mundial está desestabilizada e que a gente está em um processo de mudança. Isso são sintomas dessa crise mesma, né? E na minha análise que eu venho desenvolvendo nessa série de vídeos, essa crise está centralizada na dificuldade de realização da economia capitalista mundial, principalmente desses países ricos, hegemônicos, né, da aliança hegemônica dos Estados Unidos, e porque há uma superconcentração da riqueza no sistema, nesses países em especial, mas nas últimas décadas, e isso em função da onda neoliberal que agora chegou a esse fim em crise, uma crise que está tendendo a arrastar ao mundo inteiro para situações de confronto, de quebra de regras e funcionalidades, crises econômicas, sociais e políticas de todo tipo e crescentes, né? Apesar disso, dessa condição de crise crescente, eu acredito que a gente vai passar de forma menos dolorosa do que foi no século passado, quando se teve uma crise com essas características e desagou numa sequência muito mais destrutiva de guerras e outros traumas sociais, né, históricos. Agora, o fato, eu terminei assim o vídeo anterior, é que a gente está nessa condição sensível, como se houvessem dois idiotas sentados, cada qual em seus barris de pólvora, como diz a peça de teatro, e cada um provocando ao outro mutuamente. E isso é uma situação em que algo muito ruim, muito pior, né, do que aconteceu até agora, pode acontecer a qualquer momento, né? Terminando dizendo que mesmo que a gente tenha que passar por um franco momento neofascista, de imposição autocrática, aberta do poder nos Estados Unidos e outros países sua aliança, né, de poder, e isso vai levar a grandes guerras maiores do que as que a gente está vivendo agora. Mesmo assim, a saída da crise atual vai se dar por um novo ciclo de redistribuição de riquezas e de avanços socializantes no sistema econômico-social. Eu vou explicar abaixo um pouco o porquê desse entendimento de necessidade, né, do sistema se conduzir nesse sentido, e venho fazendo isso nos vídeos anteriores. E agora nós estamos na última parte da sala de situação, referente ainda ao mês de maio, né, de 2025, mas certamente completamente atual, trata da crise atual. E agora estamos chegando numa parte que vai tratar, estamos no final, voltados para a percepção de como isso vai se resolver, quais os caminhos de resolução que já estão em movimento e que devem acontecer. E nessa parte eu estou querendo abordar justamente a lógica do sistema que leva à sua resolução, a resolução das crises, e a importância do polo contra-hegemônico socialista chinês nesse processo atual
de crise e superação da crise mundial em que a gente se encontra. Então, eu de fato não acredito, né, que a gente vai passar por esses extremos maiores como foi no século passado, é o que eu estava falando, né? Ainda que o risco seja crescente e tenha aumentado já muito, né, de anos ou até meses atrás, risco crescente. Mas os meus motivos para predizer ou entender que as tendências dominantes ou predominantes não são nesse sentido de grandes guerras de destruição total, né? Por exemplo, de destruição massiva entre as grandes potências mundiais, ainda que o risco seja crescente, estejamos próximos de coisas nesse nível, os meus motivos para tanto, eles se concentram na própria natureza da economia capitalista e no estágio atual de desenvolvimento dessa economia capitalista mundial, um sistema econômico mundial. Eu sou o filósofo Paulo Fleury Teixeira, sou também médico, atuante em saúde pública, medicina preventiva e medicina canabinoide. Estamos fazendo essa série, como eu disse, finalizando hoje a análise de sala de situação referente ao mês de agosto e tratando agora da lógica do sistema e da importância do polo contra-hegemônico socialista chinês na superação da crise atual. Então é o seguinte, sob o prisma do estágio atual da economia, do nível, né, da economia no presente, ou do sistema produtivo mundial, que ainda é capitalista, né? A gente viveu, estamos vivendo ainda, nas últimas 8, especialmente nas últimas 4 décadas, uma grande integração internacional da produção, das cadeias produtivas, financeiras e de consumo, uma grande integração econômica e social mundial, que segue avançando, apesar das forças e tendências contrárias detonadas agora pela crise, né? Nas últimas 3 ou 4 décadas, sobretudo, teve uma aceleração grande dessa integração, aquilo que se chamou de globalização, e que foi primeiramente entendido em geral pela esquerda como um fenômeno negativo. Hoje a gente deve entender qual era o seu momento histórico, o seu sentido histórico até, dadas as condições em que a gente estava vivendo, né? Especialmente pelo papel da China, novamente, e como ela cresceu dentro dessa globalização da economia capitalista mundial, né? Recente. Muito bem, o fato tivemos nas 8 décadas, nas 3 décadas, nas 4 décadas, mais recentemente ainda, um processo de integração muito grande, inegável, em todos os níveis da economia e, de certo modo, da vida social também. E tudo isso se coloca como uma rede de proteção. E porque ainda segue avançando, apesar dessas tendências contrárias muito fortes que foram justamente detonadas pela crise, a partir, sobretudo, de 2007, né, para cá. Mas essa integração da economia mundial, ela própria, se coloca como uma rede de proteção, com a força e o poder da necessidade econômica e da vida cotidiana. A integração da vida social, enfim, via redes sociais, internet, etc. E, além disso, na economia como um todo, tudo isso se coloca como uma rede de proteção contra os piores delírios fascistas, imperialistas e belicistas, e que já estão em alta e ainda estarão por um bom tempo, né? Então, do meu ponto de vista, hoje parece muito mais difícil realmente que uma aliança hegemônica, né, dos Estados Unidos venha optar pela guerra imperialista
sem limites, por exemplo, contra a Rússia e a China. Por mais que a gente se aproxime disso, que haja risco crescente nesse sentido, não acredito que isso vá acontecer. Um dos motivos principais é justamente porque o nível de desenvolvimento e integração da economia mundial já não é mais compatível com a postura imperialista e belicista plena dos séculos XIX e XX, quando o sistema capitalista mundial ainda só engatinhava nessa sua integração mundial, em comparação com a realidade atual, né? Como consequência, eu entendo que as próprias corporações capitalistas, nos mais diversos setores produtivos, no comércio, até no sistema financeiro mundial, se contrapõem, ainda com muitas contradições, né, às fortes tendências atuais nos Estados Unidos e na Europa contra a mundialização da produção e em favor das guerras. A posição geopolítica e econômica contra a mundialização é hoje muito mais violentamente regressiva do que era há 100 anos. E isso se mostra no presente e deve se mostrar ainda mais nos próximos anos, nas próprias decisões estratégicas de mercado, sempre com grandes contradições em face do apelo e até da imposição, né, crescente do nacionalismo e da associação dos interesses empresariais com os interesses estratégicos nacionais. A gente está vendo isso acontecer, mas ainda assim eu acredito que, sobretudo em comparação com o século passado, a rede de integração mundial hoje é muito mais forte e resistente a essas tendências destrutivas, dissolutivas, regressivas, né, que estão se mostrando fortes no presente e que são expressões desta grande crise econômico-social que eu venho descrevendo. Com relação à própria lógica, ou à lógica própria, né, do capitalismo, o fato é que ela impele ao desenvolvimento e mundialização da produção. Essas são características inerentes à lógica própria do sistema capitalista, mesmo que em certos momentos isso seja contrário à vontade expressa dos seus principais representantes, como se vê hoje aí em grandes corporações e os países líderes capitalistas mundiais tomando posições protecionistas, nacionalistas, regressivas e de todo modo, né? Mas ainda que neste momento isso se expresse assim, é da lógica do sistema capitalista promover desenvolvimento e integração da produção mundial mesmo, ainda que de modo muito contraditório e, portanto, através de grandes crises, como a gente vive agora, né? Ainda assim, né, essas tendências de desenvolvimento, elas fazem com que a violência econômica e militar de característica fascista e imperialista seja apenas um limite, ou uma forma muito limitada para o desenvolvimento econômico mundial, do sistema econômico capitalista mundial. E como tal, sempre que surge, né, essa forma deve ser logo negada pelo próprio avanço do sistema. Mas olha, nada disso seria, talvez, provavelmente, não seria suficiente para evitar o pior da crise mundial, que são as grandes catástrofes políticas e militares, as grandes guerras civis, e que estão no horizonte, próximos, dentro dos principais centros hegemônicos do mundo capitalista, né, dos Estados Unidos e da sua aliança. Agora, como eu estou tentando sustentar, apesar de todas essas fortes tendências da natureza da crise, eu acredito que a gente deve ultrapassar isso de forma menos penosa do que no século passado, por conta dessa característica mais avançada da integração produtiva mundial, né, do próprio sistema capitalista contemporâneo em relação a 100 anos atrás, e da lógica de desenvolvimento do sistema, né,
do aprendizado histórico, enfim, que vem propiciando, né, a defesa, ainda que limitada, né, do pior, né, contra o pior das crises, com as medidas anticíclicas, né, de proteção social que foram lançadas desde 2007 para cá, né? Mas isso que eu estou dizendo, nada disso talvez fosse suficiente para evitar o pior da crise mundial, que seriam essas grandes catástrofes, crises humanitárias, guerras, destruição em massa, né? Se já não houvesse se desenvolvido dentro do próprio sistema capitalista mundial um polo complementar e alternativo ao poder hegemônico dos Estados Unidos. Então, as piores previsões distópicas, né, a possibilidade de um longo período, de muitas décadas ou de um século e mais, com a permanência de extremos de desigualdade dentro dos centros da aliança hegemônica, né, dos Estados Unidos, com regressão também de todo o sistema, portanto, para um período longo de domínio do fascismo, com guerras mais ou menos generalizadas e contínuas. Tudo isso que tem uma possibilidade real de ocorrer. Hoje teria uma probabilidade ainda maior, ou uma probabilidade grande, se não houvesse, apesar dessas contratendências que eu descrevi, se não houvesse o polo chinês que se contrapõe, né, à tendência da crise nos Estados Unidos, nos outros países principais da aliança hegemônica dos Estados Unidos, dessa crise que está lá instalada, se desenvolvendo sobretudo lá, dela arrastar todo mundo para essas grandes catástrofes e perdas civilizatórias. A China aparece imediatamente como um grande polo contra-hegemônico econômico. A China se contrapõe às tendências mais destrutivas da economia hoje, né, nos Estados Unidos, no seu sistema hegemônico, a Europa, etc., simplesmente por já ser tão grande no sentido econômico, né, que é capaz de funcionar como um ponto de apoio para que todo o mundo não tenha que desmoronar, acompanhando uma crise ainda mais extrema na economia dos Estados Unidos e dessa aliança hegemônica como um todo. O que é previsível que aconteça lá, de todo modo, ou atenuado que seja, né, está em progressão, porque o problema central, que é a superconcentração de riqueza, é alguma coisa contra a qual as forças liberais não vão se contrapor e justamente vão advogar e exercer o poder no sentido de aumentar ainda essa concentração que já está num extremo de crise. E isso, no entanto, o polo chinês se contrapõe a essas tendências mais destrutivas, porque já tem a vitalidade suficiente para puxar o desenvolvimento ou sustentar um desenvolvimento alternativo ou que cresça alternativamente à crise instalada no centro do capitalismo mundial atual. E, de certo modo, o tarifaço do governo dos Estados Unidos só reforça essa realidade, porque o governo dos Estados Unidos, obviamente, está dificultando a integração mundial, está se contrapondo a isso em todos os cenários e fóruns possíveis, né? E isso, e além disso, está chantageando o mundo inteiro com esse jogo de imposição de tarifas e com o fato de ser das condições privilegiadas que os Estados Unidos ainda detêm na economia mundial, especialmente junto com os Estados Unidos, a Europa e os outros países dessa aliança, ainda são os países mais ricos e detêm grande poder realmente
no mundo, e por isso os Estados Unidos têm posição de chantagear mesmo, e está exercendo isso, e está criando barreiras para a integração, desestabilizando a integração mundial, de certo modo, com foco, sobretudo, em pagar suas contas, né? O déficit comercial, do déficit fiscal, buscar algum modo de incentivo ao desenvolvimento da economia industrial local, né? Mas tudo isso fazendo o mundo pagar, né? De algum modo, para sustentar o aumento dos ganhos dos mais ricos lá, né? E isso, nesse momento crítico de posição imperialista e regressiva dos Estados Unidos, o mundo em geral está encontrando na China um parceiro forte o suficiente, seguro o suficiente para fazer negócios e alianças estratégicas e atravessar a crise de um modo mais seguro e positivo dentro do possível, eventualmente até com maior desenvolvimento econômico e ganhos sociais consistentes. É o que tem acontecido nas alianças de desenvolvimento chinês. Tudo isso reduz muito as piores possibilidades de expansão e aprofundamento dos extremos da crise econômica e social mundialmente, e vai reverberar positivamente em favor dos Estados Unidos, inclusive, né? Que não podem, certamente não querem se isolar do mundo. Ao contrário, todos nós queremos, ainda que de modos contraditórios, né? Todos nós queremos a integração mundial. Ela é um bem e uma conquista de todos nós no mundo. Além do simples peso econômico e estratégico que a China já exerce dentro do sistema capitalista mundial, a maior segurança que a gente tem hoje para que haja esse caminho mais suave, positivo, né, na saída, na superação dessa grande crise sistêmica atual no mundo, é que a China se trata de uma economia socialista. Não há como negar isso, que a grande economia, aquela que realmente faz frente e está de fato ultrapassando a hegemonia dos Estados Unidos hoje, o sistema capitalista mundial, é um país socialista. Essa é uma novidade histórica absoluta. Isso é muito diferente, não dá para estabelecer uma base de comparação, por exemplo, com a condição limitada e secundária da economia do subsistema soviético no século passado. Não, a economia chinesa é muito maior do que veio a ser ou pôde ser a economia soviética em qualquer momento, nos seus melhores momentos. Isso muda tudo, e realmente tudo está mudando agora. E todos nós temos que estar atentos a isso, dentro do melhor entendimento que a gente puder. É esse o esforço que eu estou fazendo, e agradeço qualquer participação, parceria, retorno, crítica, sugestão ou comentário, porque eu acredito que realmente é importante que a gente desenvolva essa capacidade crítico-analítica da situação contemporânea, para que possamos nos posicionar de forma mais positiva e produtiva nos grandes desafios que estão, e ajudar o país e o mundo nesse aspecto, né? As coisas, no meu entendimento, as coisas não acontecem na história por nenhum plano que a gente conheça ou possa pressupor. Mas também não é certo dizer que as coisas aconteçam por acaso na história. Podemos predizer e atuar no que está em nosso alcance pelo conhecimento e recursos que a gente tem, e é só isso. Mas não é um acaso que a China socialista seja a nação que emerge como potência contra-hegemônica nesse momento da história, nesse momento do desenvolvimento do sistema econômico capitalista mundial, como eu venho descrevendo, e apareça como essa potência contra-hegemônica em face dos Estados Unidos e sua aliança. É evidente que a posição da China no sistema capitalista mundial, sobre alguns dos principais aspectos estratégicos, não é igual ao dos Estados Unidos. É melhor. As formas de parceria, de financiamento, de negociação,
Até agora, elas se mostraram melhor, em geral, com os chineses do que com os europeus e os estadunidenses. Isso ficou claro já para uma grande parte dos países no mundo. Até o presente, o desenvolvimento chinês está se estendendo, especialmente para o terceiro mundo, de uma maneira bem mais positiva e menos violenta do que ocorreu com o imperialismo europeu, especificamente sob o imperialismo inglês e estadunidense. Não há dúvida sobre isso, não pode haver, a não ser no nível da propaganda, da ideologização, da falsificação ideológica da realidade. Não há dúvidas também, e isso é correlativo, que a posição da China seja historicamente bem menos belicista e bem mais de cumprimento dos acordos e das determinações dos órgãos de governança mundial. A perspectiva que a China anuncia é de ampliação das parcerias internacionais e desenvolvimento da comunidade internacional para um futuro compartilhado. Vamos terminar por hoje, vamos seguir as nossas análises nos próximos vídeos.